Boa noite, a paz do Senhor. Estava com saudade dos irmãos. Falar uma verdade para os irmãos: o Acre existe. É longe, é real. Foi mais perto ir para o Chile do que ir para o Acre. Deus é bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 5. A Vânia estava um pouco mais longe, né, Vânia? Muito longe. Seja bem-vindo. Saudade também, viu? Eu estava com saudade de vocês. A Austrália continua a mesma coisa? Continua. Amém. Todos acharam? Amém. A gente vai ler a partir do verso 5. 1 João, nós vamos ler a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda bem isso. Nele não há trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nos tornamos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Amém? Ou amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua luz brilha em nós e através de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. E eu quero rogar a Ti, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença, enche nossas vidas. Tu sabes, Pai, como eu preciso da Tua graça, como eu preciso da Tua unção. E eu peço a Ti, Pai, humildade, simplicidade, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, esta graça, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir com clareza. Abra o nosso coração, para que a gente possa receber com humildade, com sinceridade. E abra o nosso entendimento, para que nós possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje o perigo do pecado.
Eu acho muito interessante o versículo 6, que ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é andar em trevas? Pode falar, amados, não tenha medo. O que é andar em trevas? Misericórdia. Não andar na luz. É isso aí. Não andar na luz. E não andando na luz, a gente anda pecando. E algo interessante, que tem uma doutrina que vem lá do passado, onde homens, né, fiéis ao Senhor, que foram visitar, né, a Ásia Menor, infelizmente eles trouxeram em suas bagagens uma falsa teologia acerca de Deus, de Cristo, do homem, do pecado e da salvação. Chegando ao ponto de dizer que a gente pode andar com Deus e ter uma vida em trevas. Me entendam, mas quando eu falo trevas, não é somente você pensar assim, aquela coisa horrível. Não. É a gente não perdoar o irmão. É a gente estar ali conversando, toca o telefone, alguém querendo falar com você, fala que eu não tô. Isso é trevas. É mentira. E eu creio que todos nós aqui sabemos que a mentira vem de quem? Do pai da mentira. E quando a gente insiste em andar na mentira, a gente está dando crédito a quem? E interessante que dentro desse pacote de heresias, eles insistem em querer desconectar a nossa vida com Deus da vida secular. A nossa vida em comum da nossa vida do dia a dia. Ah, mas aqui é o meu trabalho. Ah, então quer dizer que o nosso trabalho nos dá legalidade para mentir, roubar e fazer muitas coisas. Não, Chico, eu não roubo no meu trabalho, mas eu roubo da minha declaração de imposto de renda. Quem que nós estamos enganando? E o pior de tudo é que a gente faz isso com a maior cara lavada e a gente ainda diz que eu tenho comunhão com Deus. O que fala o versículo 6? Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós precisamos entender isso. Então, eu queria destacar 3 dessas heresias que, ao meu entendimento, têm estado muito presente na vida dos discípulos. E nós precisamos rever e temer e começar a colocar as coisas em ordem. A primeira é dizer que temos comunhão com o Senhor, mas andamos do jeito que a gente quer. Não é o Senhor que ministra o que eu devo falar, o que eu devo pensar, o que eu devo agir. A segunda é que hoje as pessoas estão afirmando que não existe pecado, é problema. Eu estou com um probleminha aí. E eu gosto de insistir quando eu falo sobre isso, que problema tem solução, matemática. Concordam ou não? Pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte, ou total afastamento do Senhor. E o terceiro ponto, que as pessoas chegavam a dizer que eles não eram atraídos pelo pecado. Claro, se não existe pecado, então nada me atrai. Então eu posso fazer o que eu quero e eu estou bem com Deus. Será que é isso?
Esses 3 erros, eles resultam em 3 atitudes erradas e que insistem em estar na nossa presença. Essas atitudes, elas vêm, o resultado delas vem dessas heresias. Que alguns hoje dizem que não, isso é espiritualidade. Mas é uma heresia. E eu queria destacar esses 3 erros. O primeiro erro que eu quero destacar, em cima dessas palavras do apóstolo João, é a nossa tentativa de enganar os outros. Chico, mas isso não acontece. Calma, eu vou explicar. Como a gente já leu aí no versículo 6, né? Às vezes a gente cai no engano de achar que a gente tem comunhão com o Senhor, mas a gente não abre mão de algumas coisas na nossa vida. Então como que a gente pode ter comunhão com Deus se a gente não permite que Ele ministre nessas áreas da nossa vida? E o falso ensino desses falsos profetas, eles separavam a teologia da vida cristã. Será que hoje você já não ouviu assim, essa pessoa é muito teóloga? Você sabe o que é ser um teólogo? Alguém sabe? É alguém que estuda as coisas de Deus, estuda a palavra. Então, como alguém que estuda a palavra pode não ser rendido à palavra? Mas pode. Porque se o Deus da palavra não dominar, não ser o Senhor, quem está no trono? Porque o perigo da gente separar a teologia da vida cristã é a gente perde a piedade. A primeira coisa. A gente acaba entrando com os 2 pés no lamaçal do pecado e achando que vida que segue, normal. Proclamamos que a gente tem comunhão com Deus, mas não abrimos mão de coisas que não agradam ao Senhor. Eu acho que eu falei algumas semanas atrás, né, sobre o temor, né? E algo interessante que eu falei aqui para vocês, que só quem tem medo de Deus é quem não conhece Deus. Porque quem conhece a Deus, do seu coração sai virtude. Porque Deus é amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Às vezes, sem perceber, a gente cai nessa sedução de viver uma vida fácil, uma vida que não nos custe nada. E o primeiro erro que a gente comete é achar que os irmãos nos veem como espirituais, e que de espiritualidade não tem nada. E o pior erro que a gente comete ao fazer isso, a gente mente no anseio de querer passar uma boa impressão. Sabe por quê, amados? Nesse anseio, às vezes, de passar uma boa impressão, nós precisamos falar a verdade para a pessoa, mas a gente não fala. Porque a gente não quer perder a nossa boa impressão. E se nós não falamos a verdade, o que nós falamos? Mentira. Uma meia-verdade, às vezes. E eu quero dizer algo para você essa noite. Uma meia-verdade é pior que a mentira. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Isso é sério. Nós precisamos nos libertar disso. Nos libertar. Porque se a gente deseja que as pessoas vejam que a gente anda na luz,
então a manifestação da luz precisa ser real na nossa vida, no nosso dia a dia. Lembra o que Paulo falou aos Filipenses? O que eu devo pensar, o que eu devo falar, as coisas do alto. O seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso é do maligno. Vocês percebem como a gente passa facilmente essa linha? A gente passa. Por isso, muitas vezes a gente pensa que a gente está andando na luz, mas na verdade a gente está andando em trevas. Porque a gente quer fazer o que nós queremos e não o que o Espírito Santo quer que a gente faça. Andar nas trevas significa viver no erro. E sabe o que é viver no erro? Você se lembra o dia que você se converteu? O dia que você confessou o Senhor Jesus como único e verdadeiro na sua vida? Você ainda trouxe alguns resquícios do passado, não trouxe? E isso no discipulado você não foi alguém ministrando na sua vida e falando, não faça isso, é errado. Se eu não ouço aquele que está me discipulando e eu insisto, o que eu estou fazendo? Não ouvi. Eu estou insistindo a andar em andar em trevas é insistir em andar naquilo que Deus não quer que a gente ande. É estar em hostilidade à sua vontade. Quando a gente insiste em andar em trevas, as coisas que são mais importantes na nossa vida deixam de ter o real valor. E a gente passa a dar valor para coisas triviais. Coisas que a traça, olha, amados, são palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Coisas que a ferrugem, a traça consomem. Mas a gente acaba dando mais valor para isso do que para as coisas que vão ser eternas. Alguém aqui tem noção do que é eternidade? Tem? Quando eu era pequeno, eu ia sempre com a minha mãe no cemitério da saudade, não sei se todos aqui conhecem, e lá tinha uma plaquinha em alguns túmulos, não sei porquê, jazigo eterno. Só que eles estavam todos deteriorados, assim, feios, né? E aquilo sempre falava, mamãe, por que é isso, né? E minha mãe tentando explicar com a matemática de uma dona de casa, aquela italianona, né? Mas nós não temos ideia do que é a eternidade. Porque segundo Eclesiastes, a sabedoria do autor de Eclesiastes, falou que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas sem que ele a discirna. Nós não temos ideia do que é a eternidade. Porque a gente olha muito para as coisas que são passageiras. Mas por que a gente insiste em dar valor para coisas passageiras? Amados, deixa eu dizer algo sério. Se na nossa vida profissional, se na nossa vida como casal, como família, se o dinheiro tiver mais prioridade do que as coisas de Deus, o que nós estamos entendendo? Muitas vezes a gente se torna escravo dessas coisas. Então a nossa esperança, os nossos sonhos passam a ser determinados por quem? Por aquilo que Deus está olhando para nós ou pelo que o dinheiro, o sucesso, a carreira, o primeiro milhão ou o segundo milhão? O que está determinando o sucesso da nossa vida? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O quanto a gente tem permitido ser um canal na presença do Espírito Santo. Sabe, amados, a gente tem
buscado muito a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. O poder do Espírito Santo. Amém. E eu estava refletindo sobre isso esses dias, no meu devocional, e eu caí na minha leitura, na passagem que fala de um homem que foi tremendamente usado, mas sem fazer nenhum poder. Vocês se lembram dele? João Batista. Qual é o poder que João Batista manifestava? Alguém sabe me dizer? Poder do arrependimento. O que leva ao arrependimento? Ele pregava a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que João Batista teve a sua cabeça cortada? Ele falou a verdade. Aí vocês podem dizer assim, mas então isso é um fracasso. Não. O que o Senhor Jesus falou acerca de João Batista? Que nascido de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Por quê? Porque ele apontou a verdade. Ele é a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Então como que a gente pode falar que está andando com Jesus, mas a verdade não é o ponto central na nossa vida? A quem nós estamos enganando? Hoje, chegam a dizer que a verdade é abstrata. Cada um tem a sua verdade. Aonde está nos levando isso? A um buraco sem fundo. Jesus é a verdade. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E deixou palavras de vida eterna. Amém. Por isso que naquele caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram Jesus. Reconheceram? Mas por que o coração deles queimava? Porque da boca daquele homem, que eles não estavam reconhecendo, saía verdade. E eles dizem que enquanto ele falava, o coração deles queimava, ardia. Posso fazer uma pergunta? Vocês me permitem? As pessoas que fazem parte do seu dia a dia, o coração deles está queimando? Você não pode dizer para mim que você não tem Jesus. Porque todos nós aqui temos Jesus. Todo aquele que confessou Jesus como Senhor, Ele é presente. E Ele nos deu o seu poder, o Espírito Santo. Eu citei João 8:32, né? Conhecereis a verdade, né? Então nós estamos, nesse primeiro ponto, eu queria que vocês guardassem o seguinte, que o pecado, ele nos aliena. Nós ficamos alienados. E sem perceber, nós nos afastamos do Senhor. Porque a gente acaba agradando aquilo que o pecado está nos concedendo. Em vez de paz, traz discórdia. Em vez de harmonia, traz desordem. Em vez de comunhão, traz inimizade. Por isso que a gente vê tanta inimizade, tanta falta de comunhão. Aonde está a verdade? Mas tem o segundo ponto que eu queria destacar. A tentativa da gente enganar. O primeiro ponto, a gente tenta enganar os outros. O segundo ponto é a gente tentar enganar a nós mesmos. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. O quanto a gente tem buscado o Senhor e falado, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu não quero mais viver esse engano. Quer ver uma coisa, amados?
Até quando eu vou precisar ensinar para vocês o real sentido da Páscoa? Eu vou falar mais uma vez. Páscoa não é coelho, não é chocolate. E é sério. Porque o sentido da Páscoa é o corpo do Cordeiro e o seu sangue, que foi vertido na cruz por mim e por você. Isso é a Páscoa. E ele disse assim, fazer isso em memória de mim, não do coelho. Você quer comer chocolate? Deixa eu dar um conselho para você, você vai gostar. Chocolate por quilo é muito mais barato do que essas coisas que o mercado tenta vender para você. Tá com vontade? Compra. Mas ensina aos teus filhos a verdade. Para de mentir. Rocantaralabaxaia, sequeriramás. Se eu estou ensinando algo que não é verdadeiro para os meus filhos, eu estou fazendo o quê? Chico, você está sendo muito duro. Amados, eu amo vocês. E eu quero encontrar vocês juntos. Porque muitos, insistindo em andar em mentira, não vão para onde o Senhor está nos chamando. Não é isso que o texto está dizendo aqui? Mas a gente insiste. Aí vamos lá, não é a Páscoa, aí chega a festa junina, aí chega Natal. Eu vou continuar falando. Mas até quando? Até quando Cristo morreu na cruz? Sabe, eu tive um discipulador que ele me pregou assim, ó. Cada vez que eu aprontava, ele chegava para mim e falou, sabe o que você está fazendo, Chico? Você está matando Cristo de novo. Você está pendurando ele no madeiro e fazendo ele anátema de novo. O sangue foi uma vez só. O sacrifício é uma vez só. Para de andar no pecado. Reconhece os seus erros, confessa. Sabe uma coisa, eu quero dizer algo para vocês que me entristece. A coisa mais difícil que tem hoje no mundo cristão é um discípulo confessar pecado. Eu sou um pastor. Eu assustei quando eu estive no Chile. Os jovens me procurando, mas vários, confessando o pecado. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? Eu não vejo isso nos discípulos. Qual o problema da gente confessar os pecados? Se o texto está dizendo aqui, quando eu confesso o pecado, o Senhor nos perdoa e nos livra do peso do pecado. Aí você podia dizer para mim, Chico, mas eles não conhecem você, Oxalá sabe quando você vai voltar para o Chile. Ano que vem eu estou de novo lá. E eu vou olhar na cara deles. Alguns eu tenho contato ainda pelo telefone. Mas deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Entenda que é o coração de um pastor apaixonado por vocês. Como dói no meu coração trazer uma mensagem dessa. Mas é o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. O pecado é uma fraude. E cada vez mais o pecado nos afunda em delitos. Sabe por que o pior delito que o pecado coloca na vida de um discípulo é achar que tudo bem, não tem problema. E aí o pecado vai aumentando. E a situação vai... Aí uma mentira vira outra mentira. E assim vai. Até quando? Jesus está voltando. Como ele vai nos encontrar? Uma das coisas que o pecado coloca no nosso coração é nos livrar da responsabilidade. E uma da tendência que o pecado, a primeira coisa, quando o pecado age, nós nunca temos responsabilidade. Vocês se lembram? Querem que eu cite alguns exemplos ou não? Caim matou o irmão por inveja. Deus vem e pergunta para ele, cadê seu irmão? Olha
a consequência do pecado. Olha a resposta que Caim dá para o Senhor. Por acaso o Senhor me constituiu tutor de meu irmão? Agora, tremenda é a resposta de Deus para ele, né? A terra está clamando pelo sangue de seu irmão. Cada vez, amados, e é tão interessante isso, né? Que a gente vê, eu sempre digo para vocês, né? Que nós nascemos com a índole para o mal. E quando a gente vai, assim, ensinar a criança, né? Eu digo que as crianças, elas nascem com a índole para ser um advogado, né? Desculpa aí, viu, Gilberto. Mas as crianças nascem com a índole para ser um advogado. Não, já está atrás do meu. Por quê? A gente vai exortar, ainda mais quando chega na adolescência, né? A gente vai exortar, eles têm 1 milhão de justificativas. Não é mais fácil chegar e falar assim, me perdoa, eu errei. Falei, meu filho, não erre mais, não faça mais isso. Não, fica justificando. E às vezes chega ao ponto de culpar o pai. E nós, como discípulos, às vezes a gente cai no erro de chegar e culpar Deus. Como Caim. Então vocês percebem que não muda? Olha quantos anos se passaram e continuam as mesmas respostas, o mesmo erro, o mesmo engano. A gente está enganando a quem? Sabe o que é temeroso, amados? Porque infelizmente, algo que é para ser uma bênção, acaba sendo um instrumento que muitas vezes nos leva ao engano. Como eu falei, as falsas doutrinas, elas têm a aparência de coisa boa. E às vezes você ouve alguém, né, aquela situação, aquela coisa, você acha uma espiritualidade, só que vai ver que tudo aquilo está te levando para mais longe do Senhor. Distorce a palavra, né? Sim. E agrada aos nossos ouvidos. A gente ouve aquilo que a gente quer ouvir. Como eu falei alguns dias atrás, né? Andar em obediência não é fácil. É fácil, amados? Porque geralmente andar em obediência é fazer aquilo que a gente não quer fazer. Mas com certeza é 1 milhão de vezes melhor. Com certeza. E, como eu falei, né? A nossa natureza quer passar a responsabilidade. Aí a gente coloca, a culpa é a minha herança, a tradição, é muitas coisas. Mas espera um pouquinho. Eu não conhecia o Senhor? Eu não conhecia a verdade? A verdade não me libertou? Mas isso é sério. Por que a gente insiste em ficar preso a coisas que nós já fomos libertos? Já fomos ensinados. Por quê? Às vezes é fácil a gente argumentar e dizendo que fomos enganados, não queríamos fazer isso, mas a gente continua andando no erro. Para mim, a gente é expert numa ginástica mental, né? Que a gente sempre tem uma resposta. Será que não é mais fácil, gente, quando alguém vem trazer uma palavra para a gente ouvir, discerne? Amém. Eu acho interessante o livro de Hebreus, no capítulo 10, quando ele vem falando da disciplina, que Deus, ele disciplina aqueles a quem ele ama. Então a disciplina, ela é pedagógica, ela ensina, ela nos faz mudar o rumo, acertar as coisas, como nós precisamos de uma pedagogia correta.
Jesus é o mestre da pedagogia. Como ele nos ensinou. E como ele ainda nos continua ensinando. E aí vem a terceira. E eu particularmente acho essa a pior de todas. É a tentativa de enganar Deus. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, a gente faz Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Sabe, amados, o pecado pode nos fazer mentir para os outros, pode nos fazer mentir para nós mesmos, mas ele nunca vai conseguir fazer a gente mentir para Deus. Sabe por quê? Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele pode todas as coisas, ele está em todas as coisas e ele sabe todas as coisas. A gente pode achar que não está enganando, mas ele está vendo todas as coisas. E o reflexo de um homem que insiste em andar na mentira. Quando eu falo homem aqui, entendam, né? Homem e mulher, né? Todos nós, quando insistimos em andar na mentira, a primeira coisa que a gente faz é querer dizer que o Senhor é mentiroso. Deus não está atento às minhas situações. Deus não cumpre aquilo que prometeu. Deus não faz as coisas. Amados, leia a Bíblia. A Bíblia é recheada de exemplos de homens e mulheres que tentaram fazer isso. E a gente vê o quão terrível aconteceu com eles. Quer um exemplo ou não? Posso dar um exemplo? O que aconteceu com a mulher de Ló? Por quê? Mas ela desobedeceu por quê? Ela estava presa ainda, o coração dela estava preso ainda. Ela não acreditou o que Deus falou para eles que ia acontecer. Não olhem para trás. Agora fala para mim, olha para mim. Quantas vezes nós estamos olhando para trás? Obrigado, Senhor, pela sua longanimidade e bondade. Amém. Que nós não nos transformamos mais em estátuas de sal. Porque como teria estátuas de sal? Estou certo ou estou errado? Amados, a gente precisa acordar. Sabe por que esse pecado é o pior de todos, amados? Porque é o pecado da arrogância, de achar que nós somos maiores que Ele. Quando o povo caiu nessa arrogância, eles fizeram o quê? Vamos construir uma torre para a gente chegar e ser maior que Ele. Eu fico pensando, né, como que Deus é... Assim, ele é engraçado, né? Ele podia mandar um raio, podia mandar fogo, né? Não, ele fez o quê? Ele mandou línguas. Pensa bem, uma equipe de trabalho em Magno. Uma equipe lá. Precisa estar focado. Aí um falando em japonês, outro falando em árabe, outro falando em persa. Vai cada um para um lado, né? Acabou com o orgulho, acabou com os planos. Mas às vezes a gente também acha que a gente pode ser maior que Deus, porque a gente acha que a gente tem o controle das coisas na nossa mão. Amados, posso fazer um exercício com você ou não? Se a gente tem o exercício, se a gente tem o domínio das nossas vidas, fecha a respiração aí. 10 minutos. Quem vai conseguir? Chico, eu vou deixar eles fecharem primeiro, porque depois eu sobrevivo, tá? Vamos ver quem consegue, né? Vou fazer uma mais fácil. O que a gente acha que vai acontecer daqui 1 hora? Nós não sabemos. Só Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas.
Eu gosto sempre de fazer um exercício quando eu me levanto, né? Eu acordo, a primeira coisa, eu abro o olho. Eu dou aquela puxada de ar e falo, glória a Deus. A misericórdia do Senhor se renovou na minha vida. Amém. Porque você já imaginou se levantar e... Uma outra coisa interessante. Aquele que diz que não é pecador contradiz o testemunho de Deus. Todos nós pecamos. E todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Porque aquele que diz que não peca, já está pecando. Então, assim, como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos da luz que está na vida do irmão. Como nós precisamos da palavra de Deus que age através da vida do irmão. Olha como Deus é soberano, amados. Ele ministra os dons que edificam as nossas vidas. Mas tirando o dom de línguas, todos os outros dons, o Senhor me concede para me abençoar o irmão. Agora, como que eu vou conseguir exercer o dom de Deus se eu não consigo perdoar o irmão? Ou se eu insisto em querer andar em situações que me desabilitam a ter a presença de Deus na minha vida. Olha como isso é sério. Porque aquilo ao qual nós fomos chamados. Amados, eu gosto muito do ministério que Deus nos deu. O ministério da reconciliação. Deus nos deu um ministério tremendo, que é levar o homem que está afastado de Deus a voltar a ter comunhão com Deus. Esse é o nosso ministério. Para isso, nós temos que andar em santidade de vida, em inteireza de coração. Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades. O Senhor conhece. Eu gosto muito do livro de Tiago, quando ele fala lá, se você está precisando de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então, se você não está sabendo lidar com situações, ora a Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero andar dessa forma. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser uma bênção. O Senhor entregou Jesus, seu Filho amado, por amor a eu e a você. Ele morreu por amor a nós. Até quando a gente vai continuar matando Ele? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Isso é sério, amados. Até quando? E eu queria concluir. Dessas 3 heresias que eu citei, né? Que tem sido disseminada aí no nosso meio. Infelizmente, muitas pessoas têm usado as mídias para enganar o povo de Deus. Amados, um conselho, seja como os bereanos. Os bereanos ouviram a Paulo, antes de eles seguirem a Paulo, eles foram conferir se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Só que a diferença é que hoje eu ouço algumas pessoas falar, eu sou bereano. Tá, só que o bereano ouviu, foi conferir e voltou. Porque o que Paulo estava falando era verdade. Então nós precisamos dessa santa ousadia. Tá ouvindo? Não estou falando que não é para você ouvir. Não é isso que eu estou falando. Tem muita coisa boa. Só que confere com a palavra. Confere. O Senhor vai trazer luz. Sim. Se é de Deus, aceita. Dificilmente você vai ouvir uma mensagem como essa de hoje nas mídias, porque não é isso que o povo quer. O povo quer ouvir, você vai ser sucesso, você vai ter uma vida vitoriosa. Eu quero dizer para você, você vai ter sucesso. Amém. Olha para mim, você vai ter sucesso. Você vai ter uma vida vitoriosa. Amém. Anda em minha presença e ser perfeito. Aí você vai ter uma vida. Sai de baixo. Amém, queridos?
Senhor, Tu conheces nosso coração. Senhor, Tu sabes como nós precisamos, Pai, do Teu perdão. É tão tremendo isso que quando os discípulos pediram para o Senhor ensinar-nos a orar, o Senhor falou sobre coisas importantes. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, a Tua justiça em primeiro lugar. O pão que vem do Senhor, não somente o pão que perece, mas o pão celestial, é presente nas nossas vidas. E o Senhor nos ensinou acerca do perdão, que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Senhor, nos ajuda a isso, Senhor. Senhor, eu quero fazer a oração do salmista. Senhor, esquadrinha meu coração. Senhor, de verdade, esquadrinha. Vai lá nos mínimos detalhes, ainda onde está, lá naquele mais secreto do meu íntimo. Vê se há em mim algum caminho mau. Livra-me, Senhor. Traz clareza para que eu possa andar em verdade, andar em amor, andar em novidade de vida, Senhor. Nos ajuda a isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Louvado